aqui meu telefone. Se tiver com som aí o telefone, por favor. Só bota ele no... Só pra não sair barulho. Tá? Não, eu já silenciei total. Beleza? Vamos fazer aquele comecinho todo de novo aqui, dando um jeitinho. Eu sou Renato Serra e eu sou... Não vamos fazer... Como mesmo o nome daquilo? Vinheta não, é que fica... Vamos embora pro fight. Vamos embora. Mas a vinheta é legal, bom. Não, mas falar assim, sempre a mesma coisa, parece coisa de robô, coisa de TV, já era. Vamos em frente. Então, A gente só vai apresentar e tá tudo certo. Vai lá, Renatão, você que comanda, você que é o... E aí, gente, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com Mais QI Podcast. Esse podcast que é para o empreendedorismo, para você que está querendo começar a sua vida empresarial aí, está com alguma dúvida, estamos trazendo pessoas assim especiais todos os dias. Meu nome é Renato Serra. Meu nome é Miguel Veiga. Mais uma vez aí, é um prazer estar aqui no Mais QI Podcast para um programa feito especificamente para os empreendedores, empresários ou alguém que quer ter uma carreira de sucesso ou de empresariado. E hoje é especial, né? Porque a gente tá aí com a Paola Tenchini, que é lá do Sebrae, né? A gente fala Tenchini ou Tenchini? Tenchini. Tenchini. Pô, italianíssimo. Paola, italianíssima, tá. Mas a gente hoje vai querer saber um pouco mais de você, não só do Sebrae, mas um pouquinho da tua história, que é aquela que até onde você chegou. O momento que você chegou no Sebrae, e a gente vai falar um pouquinho também de Sebrae. A gente quer conhecer um pouco de você e vamos começar pela origem italiana, né? Afinal de contas, já que você Boa. como é que é ela já deu a deixa, já levantou a bola. Vamos falar assim, como é que foi essa história aí dos italianos? Você veio com imigrantes, a minha avó, né, descendente de imigrantes italianos, lá da região da Toscana, e aí eles se localizaram em Minas, depois vieram para o Rio, né? Mas eu sou nascida e criada em Volta Redonda. Ah, tá. A minha família também, eu sou descendente de italiano e foi para Minas, foi para o sul de Minas. Meu bisavô foi para Três Corações, e de lá a nossa família. Mas aqui, como todos nós, somos uma banda de mistura, né? Você também. Paola, muito obrigado. Não, eu que te interrompi. Paola, você pode, por favor, falar um pouco da tua sequência no Sebrae, desde que você começou, de toda a tua história. Primeiramente, eu queria te agradecer o convite por você ter vindo. É muito bacana ter você aqui, né, representando o Sebrae, que é um órgão muito sério, né, muito correto, tem muita credibilidade no mercado. Então é um prazer muito grande você ter aceito esse nosso convite, tá? E a gente queria ouvir um pouco. Perdão, Renato, hoje foi eu que te interrompi. Não, mas eu queria fazer essa pequena introdução, porque eu já trabalhei com a Paola, quem me apresentou ela foi a Roberta, no Festival de Inverno, eu acho, há muitos anos atrás. Paola, até para complementar, né, como é que começou essa tua caminhada, assim, a tua formação, né? Você disse que é de Volta Redonda, então vamos em frente aí, vamos partir, deixar você falar um pouco, porque às vezes a gente até domina o microfone aqui, se deixar, a gente vai falando. Imagina. Eu sou nascida e criada em Volta Redonda. Comecei a trabalhar muito cedo, tinha de 15 para 16 anos, no comércio. Fiz curso técnico de processamento de dados e resolvi fazer a faculdade de administração. Tinha algumas pessoas da minha família que me inspiravam. Na realidade, quando eu comecei a minha carreira, eu queria ser bancária. É mesmo? Você queria ser bancária ou banqueira? Bancária. Não, trabalhar em banco, mexer com dinheiro. Isso aí. Era a tua ideia. Né? Eu tinha tia que já faziam parte do sistema financeiro, então a minha motivação foi eles, né? O trabalho deles. E aí vim fazer a faculdade aqui em Resende. Eu sou formada pela 2ª turma de administração da Dom Bosco. Que legal. Você fez a Dom Bosco? Legal. Fiz a Dom Bosco, formei em 2002, né? Cheguei para o banco, literalmente, trabalhei na Caixa, depois trabalhei no antigo Banespa, uns meses antes dele privatizar. E na Caixa Econômica, eu soube da vaga de estágio na época do Sebrae. Quando eu entrei no Sebrae, eu entrei como estagiária.
Ah, você entrou naquele programa de estágio? Tinha um programa, qual era o nome mesmo? Jovem... Não é... Era do CIE. CIE, isso. CIE. O Sebrae tinha convênio com o CIE. Isso. CIE existe ainda até hoje. Existe Esse convênio se mantém, né? Mantém. Hoje a gente não faz mais captação pelo CIE. Tem várias instituições lá que o Sebrae atua, né, em parceria. Mas naquela época era só o CIE. Era, né? Só o CIE. E aí o pessoal da Caixa me avisou, meu estágio estava acabando. Eu trabalhava na época com o Renato Viegas, que é daqui de Resende. Sim, conheço. Foi secretário de Fazenda. Isso. Do governo Exu ainda. Eu fui estagiária quando ele era superintendente da Caixa. Daquela ele foi superintendente aqui, né? Isso. Exato. Maria Romilda Viegas. Canta muito ela, sabia? Não. Tem um vozeirão. Mas vamos lá, Renata. Ela como empreendedora, né, também. Exatamente, ela teve salão de beleza. Isso. E aí ele falou dessa vaga, eu estava saindo, falou para mim, para mais 2 colegas lá da Caixa na época. E eu fui fazer o processo seletivo, enfim, passei. Né? Fiquei e tô assim até hoje. E esse ano eu faço 22 anos de Sebrae, né? Tá. Então, assim... Achei que você ia falar que ia fazer 22 anos de idade. Então, da Caixa... da Caixa Econômica, você foi direto pro Sebrae e começou... Eu fiquei um tempo no Banespa, porque demorou a sair o processo seletivo, né? Curto. E aí, quando o Sebrae concluiu, aí eu saí do Banespa e fui pro Sebrae. Então, posso dizer que, assim, o incentivador de eu estar no Sebrae hoje foi o Renato. Eu não ia aceitar, porque eu já estava no banco, tinha perspectiva de contratação. Ele falou, não, o Sebrae tem a sua cara. Vai pra lá, você tem criatividade, gosta de empresa. Então eu diria ele já que foi era meu primeiro homem mentor. Que via talentos, assim, ele tinha uma percepção, teve uma percepção do seu talento, assim. Eu acho que incentivou, né? Já conhecia, porque eu trabalhava com o Sebrae, era parceiro, depois eu fui entender, né? Eu sempre admirei o Renato, sempre admirei ele, sempre. Parceiro. Sempre gostei da personalidade, da persona dele, ele como... Bacana que ele foi uma das tuas... E aí eu larguei o banco e falei, então vamos lá, vamos tentar, né? Minha mãe, cheguei em casa e falei, e aí mãe, o que você acha? Quero ficar no banco. Ela falou, minha filha, mas se te der um conselho, por que não? Senão depois você, né? Perde a oportunidade. Manda currículo depois pro banco. Aí eu resolvi ir, de fato me apaixonei, acho que tem, né? Tudo a ver comigo, acho que o Sebrae faz parte do meu DNA, da minha história, entendeu? E como é que você começou no Sebrae, assim, a sua entrada no Sebrae? Porque pelo que eu vi, você entrou muito nova, né? Lá no... Isso, como estagiária. Como estagiária, né? Então você começou no Sebrae e foi através desse processo seletivo, você entrou como estagiária dentro da empresa. E aí? Num programa chamado Brasil Empreendedor, que era um programa que trabalhava capacitação e acesso ao crédito das empresas, né? E eu aprendi muito na época com a analista que era Elisete, que nem mora mais no Brasil, enfim. E aí logo na sequência surgiu uma vaga para trabalhar como prestadora de serviço. Eu fiquei mais 3 anos como prestadora de serviço, e aí surge o concurso do Sebrae. Que tipo de serviço? Prestadora de serviço era trabalhando com pesquisa, uma série de projetos que eram agregados, né, ao Sebrae. Faziam parte do quadro, porém não era o quadro fixo. Legal. Né? Essa sempre dentro da área empresarial, essas pesquisas eram sempre voltadas a esse meio. Sim. Pesquisas qualitativas, quantitativas. Exatamente. Público-alvo. Isso aí. E aí surge o processo seletivo, eu entro para o quadro fixo, permanente, né? Que a gente chama do quadro permanente. Isso depois de quantos anos que você foi para o permanente? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então para entrar no Sebrae, né, não é aquele negócio, você fez o estágio, mas você teve que fazer o concurso. Então você também era concurseira, gostava de fazer o concurso. Não diria que eu era concurseira. Na época eu nem pensava em fazer concurso. Tá. Mas era a oportunidade que surgiu lá, né? Eu tive outros convites para outras instituições, mas de fato assim, eu sempre gostei muito do Sebrae, do que o Sebrae faz. Eu fui uma das pessoas que ajudou a criar o primeiro movimento na Dom Bosco de incubadora de empresa júnior, tudo isso. Legal, então, eu sempre gostei muito mais desse lado consultivo, que eu tive a oportunidade de conhecer no Sebrae, né? E aí no quadro fixo, de fato, eu vou trabalhar na unidade de atendimento, fazendo atendimento, né? Dando continuidade, e aí não só no trabalho de campo, na rua, mas internamente. E aí venho logo na sequência trabalhar em Resende, né?
para acompanhar o projeto de turismo aqui, né? Trabalhar toda a parte de desenvolvimento territorial. Então, basicamente, a minha trajetória é orientando os empresários, seja quem vai montar o negócio, quem já tem o negócio, mas também na parte de elaboração de projetos, né? Principalmente focado no desenvolvimento dos territórios. E aí eu fiquei mais de, sei lá, 12, 15 anos aqui em Quando você fala de Resende. desenvolvimento dos territórios, você está falando de educação, de cultura? A gente está falando, vamos pegar o primeiro grande projeto de desenvolvimento setorial que eu participei, a gente tem um setor que é prioritário na região, que é o setor metal-mecânico, né? Muito importante. Inclusive nós somos hoje, acho, o primeiro ou o segundo maior do Brasil, né? Isso, e era muito importante que a gente trabalhasse a integração e a união do setor, né? Para que eles pudessem discutir problema comum, trabalhar de maneira coletiva. Então, a minha primeira atuação, que a gente chama de território/setor, né? Ou seja, ou a gente fortalece um território, uma cidade, uma região, ou a gente fortalece um setor. Um setor que é de uma região regional, vamos dizer assim. Isso aí. Então, e esse cluster das montadoras, vocês tiveram participação nessa iniciativa deles? Não, a iniciativa do cluster ela é uma iniciativa direcionada das montadoras, vem, né, do modelo lá francês, a gente apoia o cluster, hoje o Sebrae participa na comissão de fornecedores, porque é justamente o que tem conexão conosco, né? O que a gente quer é abrir mercado para a pequena empresa. Naquela época era só o metal mecânico. Certo. Né? Então, a nossa missão com o metal mecânico era trabalhar programas de desenvolvimento de fornecedores. Então, eu trabalhei com o projeto da Siderúrgica Barra Mansa. Imagina, a gente naquela época tinha 27 pequenas empresas que a gente preparava para conseguir fazer com que essas empresas pudessem ter a chance, né, de participar dos processos aí, de cotação e compra da siderúrgica. Tá. Então, essa foi a primeira experiência setorial. Logo na sequência, eu fui para Barra Mansa e aí o desafio era revitalizar o comércio, né, de Barra Mansa. Sim. Que é forte, né? Sim. Sempre foi considerado um comércio muito forte aqui na região. E era considerado um comércio mega diversificado, né? Quer dizer, em Barra Mansa você encontrava de tudo um pouco. E Eu tinha sempre ia ali na Joaquim Leite, que é o maior, que é o centro. Isso, Joaquim Leite e Domingos Mariano. Domingos Mariano, isso. Então as a duas. gente recebeu. Termina uma, né, na outra, é isso? E a gente tem muito, eu particularmente, né, tenho muito orgulho desse projeto, porque foi um trabalho muito integrado, né, entre a prefeitura, as entidades empresariais do município. A gente teve como benchmark o modelo de Nova Iguaçu, do shopping a céu aberto, né? Então a prefeitura entrou com a parte de revitalização ali do centro. A gente tem a Duque de Caxias hoje fechada, um trabalho, né? legal. A Rio Branco. Então, assim, as entidades atuaram muito forte, não foi só o Sebrae, claro, a gente é um ente nesse processo, né? Então, naquela época, se eles tiveram a primeira cooperativa de crédito do sul do estado, foi a partir do planejamento que a gente fez para o desenvolvimento do setor. Então, foi feito um grande plano, onde cada entidade assumiu o seu papel. A nossa, naturalmente, né, era a parte de capacitação e fortalecimento das empresas. E a gente virou referência nacional com esse trabalho, né? A gente recebeu 27 estados da federação aqui para conhecer todo esse trabalho que envolveu... Esse processo de trabalho que envolveu vários entes, né, públicos e privados. Em prol do fortalecimento do comércio. Então, a gente media o faturamento das empresas na época, a gente mediu a elevação do ticket médio. E qual é a maior dificuldade, vamos dizer assim, quando você vai trabalhar com diversos entes, né? E aí você tem diversas expectativas, né? Você monta um trabalho de expectativa. O que é mais complicado dentro desse processo? Onde o Sebrae atua mais quando você está nesse processo de organização? A gente atua fazendo o que a gente chama de direcionamento estratégico, ou seja, conduzindo aquele agrupamento de empresas, de lideranças, né, ao processo de construção coletiva, né? Então, o que a gente leva o grupo é nessa construção da visão de futuro, ou seja, como independente do que você pensa, do que eu penso, do que o Miguel pensa, a gente junto consegue convergir, né, para as necessidades daquele território. Então, é um processo, isso não nasce em um encontro, né? A gente fica, sei lá, pelo menos um ano solidificando. Esse processo gera um plano de ação, que é o que a gente chama de planejamento estratégico, e cada um assume
o seu papel. Sim, né? exatamente esse planejamento, né, que você elabora, pelo que eu entendi, o Sebrae ele trabalha bem na ponta mesmo, que é no cliente, vamos dizer, é na empresa, né, naquela pequena empresa, né, vocês dão um apoio. Então, assim, o Sebrae, o seu público-alvo são as pequenas empresas, né, as empresas de pequeno porte, né, e levar elas, capacitá-las a elas entrarem forte no mercado, né? Explica, por isso que entra a pesquisa, entra tudo isso, é voltada para construir essa consciência, né? Na realidade a nossa missão é fortalecer o empreendedorismo e as pequenas empresas. Então a gente trabalha desde quem tem um sonho de montar um negócio, né? Passando pela pessoa física. Vamos pensar que quando a gente tem a missão de universalizar o empreendedorismo, eu estou falando lá com o jovem na universidade. Então hoje o Sebrae tem programas, né, de empreendedorismo que eles são implantados lá na primeira série do ensino fundamental, né? Porque a gente está no nosso chapéu de universalizar a educação empreendedora, né? Meu filho, ele tem aula de empreendedorismo na escola dele com a metodologia do Sebrae. Ele vai estudar junto com, chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Isso já acontece? Isso já acontece em diversas escolas. E entra o quê? Educação financeira? O que? Tudo. Qual é Porque o Brasil nunca teve essa Porque cultura. cada série tem uma entrega, mas tá. eu vou dar o exemplo da primeira série, que foi ele ano passado. Começa construindo o sonho com a criança, começa introduzindo a educação financeira, começa com ele discutindo como é que ele venderia uma bala, um limão para o amigo dele. Então, assim, conforme vai avançando nas séries, vai aumentando Isso o eu grau estou com 8 anos, de né? complexidade. Então começou com 8 anos já. Começou com Rapaz, 8 anos. Ele tá ali atrás, quem ainda não viu, ele tá aqui com a gente. A mãe trouxe orgulhosa aqui para que ele assistisse. Mateus, junto com né? O Matheus e a prima e irmã. É a Bruna. Bruna e o Matheus aí, que estão aqui na assistência hoje, na audiência aqui com a gente. Quer dizer, então, que interessante, eu não conhecia essa faceta do Sebrae, não, que é o trabalho no âmbito educacional também, né? Muito legal. E o grande barato desse trabalho é que o Sebrae não atua com o aluno. A gente capacita o professor. Sim. Os multiplicadores, o no caso. professor faz a multiplicação com material didático, tudo Sebrae, e tudo isso é gratuito para a escola pública ou para a escola particular. Então, então é só o papel de universalizar o tema. É só a escola, então, que tiver interesse procurar vocês. Pode procurar. Pode procurar. Gente, Olha só que legal, gratuito. gente. Ó, vocês aí que tem escola, olha aí que dica boa. Independente se é pública, se é particular. Independente se é público ou particular, do ensino fundamental ao nível superior. Dom Bosco, aqui em Resende, é uma universidade que tem educação empreendedora na metodologia do Sebrae. A Faculdade Dom Bosco. Faculdade Dom Bosco. Ué, Né? que bacana. A UERJ, a gente acabou de inaugurar. A primeira aula inaugural foi agora, mês passado. E o que vocês têm alguma forma de aferir esses indicativos, índices de resultado desse processo, desse trabalho? Como é que vocês conseguem saber esse retorno? Os indicadores, eles são macro, né? São nacionais. Há anos, a curva de abertura de negócio, ela vem crescendo, né? Exponencialmente. Então, sem dúvida, o trabalho de universalizar, ele agrega, né, nesse indicador. Então, a gente tem esse chapéu, a gente tem o chapéu de, olha, poxa, olhei no meu bairro e vi que falta uma padaria. Entendi. Vou montar uma padaria. A gente faz toda a parte de orientação, né? Para que aquele empreendedor descubra como ele tira o projeto da padaria dele do papel, né? E tem o último chapéu, que é para todo mundo que já existe, que já está no mercado, que já está legalizado, ou que não esteja legalizado, né? Está na informalidade, mas que deseja legalizar. A gente tem todo um conjunto de outros conteúdos, né? Para atuar com esse público. E aí aqui, né, nesses dois últimos, a gente trabalha fortemente com os aspectos não só de capacitação, mas de consultoria, né? De implantação. Deixa eu só entrar numa coisa que muita curiosidade. O assunto é muito rico e eu tenho umas coisas assim interessantes. Fala que o Sebrae é um universo. É um universo. Não, você falou muito dessa questão da formalização.
Como é que tem sido esse processo nesses últimos anos? Você é 15 anos de Sebrae? 22, nossa senhora. Não, que eu achei que era 22 anos mesmo de idade. Você falou, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Mas então são 22 anos de Sebrae. Então, nesse período, como é que vocês veem a questão dessa burocracia estatal para o cara abrir uma empresa? A coisa tem se facilitado? Como é que esse sistema tem visto, né? Como o Sebrae tem visto essa evolução na legislação para quem quer empreender? Porque é o que a gente ouve mais de queixa, né? As pessoas querem empreender e tem uma burocracia imensa e tal, vocês ajudam nisso? Qual é a percepção do Sebrae em relação ao que está acontecendo? Como é que isso vem evoluindo ao longo do tempo? E é legal também você falar um pouco de tempo para você abrir uma empresa, porque as pessoas têm muito essas dúvidas, né? Nos Estados Unidos em um dia você abre uma empresa, no Brasil era 60, 30, hoje, de fato, como é que funciona isso? Não, e até você lembrar uma coisa boa, porque a gente teve o prazer de trazer um empresário aqui de grande sucesso, aqui uma pessoa de projeção nacional aqui de Resende, o Rafael Yaspek. E ele, para começar o negócio dele, ele teve que pegar a nota emprestada do amigo, entendeu? Porque até ele abrir a empresa, ele ficou um bom tempo, pelo que eu entendi, ele ficou anos... Na informalidade. Na informalidade, dependendo de um amigo que, ele conseguiu, através dele... Emitir notas, naquela época tinha talão ainda. Então... Aí depois que ele conseguiu um certo musculatura, que ele partiu para a formalização. Aí ele teve a coragem para formalizar. Eu acho que isso vem avançando no Brasil, né? Na minha avaliação, a passos largos. O Sebrae, ele trabalhou em vários momentos históricos, né, da desburocratização. Quando a lei do Simples foi criada, né, quando o Simples Nacional foi criado, que é a lei da pequena empresa. Essa foi um avanço. Eu diria que é a primeira linha de corte. O MEI foi ótimo também, né? O MEI. Eu acho que a maior contribuição do Sebrae foi na criação da Lei Complementar 123, que é a lei do MEI, né? Eu acho que a legislação do MEI, ela foi muito feliz no aspecto de dar luz ao informal, né? Porque a gente sabe que, imagina o cara da carrocinha de cachorro-quente pagar meio salário mínimo para o contador, né? Então, assim, o índice de informalidade no Brasil, ele de fato era muito alto, né? Então, acho que a gente, enquanto Sebrae, enquanto sistema Sebrae, a gente fez parte, né, da frente parlamentar, nossa equipe de políticas públicas atuou fortemente na redação daquela lei, né? Lá no Congresso, dando apoio técnico, né, aos legisladores para que aquilo fosse criado. E hoje a gente vê aí, né, os milhões de MEIs formalizados que passaram a ter acesso ao INSS, que passaram a poder contratar um funcionário, né? A gente começa com a lei do MEI com um tipo de faturamento, hoje a gente já está em 80 mil, com vias de aumentar, né? Olha só, então eu acho que vem avançando nesse sentido. Eu quero complementar, já que o assunto é MEI, que é uma coisa que sempre me deixou assim curioso, porque toda vez, não importa a profissão que você tem, né? Quando você está começando, você está começando. E a pessoa que vai empreender, o profissional liberal, que é o caso, por exemplo, eu sou arquiteto, e eu vejo aí colegas e tal, que estão recém-formados e tal, e eles não tinham esse benefício. E não tem, eu não sei como é que é a coisa, a legislação também, eu não acompanho. Eu, na ocasião, eu não podia abrir uma empresa, uma pequena empresa como arquiteto. Eu acho que não pode ter um MEI arquiteto ou engenheiro. Não, qualquer profissão que tenha conselho federal regulamentado não pode ser MEI. Mas isso daí não é uma coisa assim, porque eu acho que cria uma certa injustiça tributária, porque é o seguinte, eu acho que a pessoa tem que ser tributada pelo faturamento, e óbvio que se ele começa pequeno e ele vai crescendo, ele vai mudando de faixa. Que, por exemplo, o cara que é simples, ele vai faturando, ele começa como simples, aí ele chega num determinado momento que o faturamento dele ele tá com corpo, muda de faixa. Ele muda de faixa, ele vai, ou não muda, ou ele abre outra empresa, ele faz, aí tem as estratégias contábeis. Renato quer saber se isso pode ser uma sugestão, se isso daí, se isso você é possível. Tem uma justificativa por que foi feito isso? Não, a gente não tem a justificativa. O que a gente recebe, né, de orientação
é essa com relação aos conselhos, né? Federais. Geralmente a grande maioria são cursos superiores que geram, de fato, profissionais liberais, tá? Mas eu não sei te precisar, eu acho que aí a gente teria que, de repente, um dia convidar aí a nossa área de políticas públicas, que são os especialistas, né, na formatação da lei, todas as atualizações dela. Acho que a gente pode trazê-los aqui um dia para conversar só sobre esse tema. Legal. Acho que é um tema profundo, né? São várias coisas. É uma discussão ampla, filosófica, né? Tem toda uma parte conceitual aí de arrecadação tributária que influencia. Tá? Quantos MEIs tem hoje, assim, você tem esse número, assim, de quantos MEIs a gente tem na região ou no Brasil? Quanto isso evoluiu, né? Quanto isso trouxe de benefício? Não, de cabeça números, assim, não trouxe. Também não é para isso, não. Era só para saber se você tinha. Eu queria voltar, desculpa voltar um pouco nesse assunto, mas você falou que um projeto teu de grande orgulho, Barra Mansa, eu tô com isso na cabeça. Eu queria saber o que você teve de resultado lá. Se você pode mensurar desde quando você começou esse projeto teu, esse trabalho, que ano que foi, e o que você tem de dados assim, poxa, realmente esse trabalho, eu tenho orgulho dele, mas ele funcionou por isso. Tá. A gente na época atuou com quase 220 empresas ao todo do centro comercial, né? E aí não dá para citar todas as capacitações, a gente está falando de 2004 a 2010, início de 2011, mais ou menos. Né? 7 anos de 7 anos. Eu não me lembro de cabeça o volume de investimentos que a prefeitura fez no centro comercial, em volume de recursos. Não, a gente queria saber mais a prática. Onde fez? foram as melhorias? Por que os caras aumentaram o faturamento? Eles aumentaram, a gente trabalhou um conjunto de temas. Né? Vamos pensar que teve o aspecto da infraestrutura. Que aí a mobilidade é fundamental, né? A gente trabalhou com as entidades um conjunto de ações mercadológicas. Na época foi criado um evento chamado Sabadão Alto Astral, porque como a gente queria dar o conceito de shopping, né, o shopping funciona no sábado. E era justamente o público que Barra Mansa perdia para a Volta Redonda, que era uma linha reta até chegar no shopping. Né? Então isso foi outra entrega do projeto. Na época, o faturamento das empresas que participaram das capacitações, né, sejam de finanças, a gente trabalhou finanças, trabalhou qualidade total, trabalhou o que a gente chamava de diagnóstico operacional de loja. O que era isso? Era a gente entrar no ambiente de loja e melhorar o visual, né? Porque era muito diferente naquela época o conceito de loja de rua para o conceito de loja de shopping. Então, a gente trabalhou nisso. Eu me lembro nitidamente da Rio Branco e da Duque de Caxias, principalmente ali na Rio Branco, onde hoje tem o Bob's ali em Barra Mansa, daquelas lojas não serem mais de porta de ferro e trocarem, né, as suas vitrines para vitrines de vidro. Né? Então, assim, são detalhes que hoje quem está lá não percebe, mas que na época foi assim, muito disruptivo, grande, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que esse caso de desenvolvimento territorial, ele de fato foi um sucesso, porque ele trabalhou a infra, trabalhou mercado, ou seja, a gente criou ações para que o empresário, né, ele faturasse. A CDL, na época, entrou pesadíssimo nas campanhas. Eu me lembro que foi o primeiro ano que uma CDL sorteou uma casa, né? Então, assim, eles investiram muito pesado na parte comercial, a gente na qualificação, o Senac também, não foi só o Sebrae, e no pilar do crédito, quer dizer, Barra Mansa entra e consegue, né? A gente ficou 2 anos estudando modelos de cooperativismo de crédito para que isso existisse. Hoje, o que a gente tem de cooperativa de crédito aqui em Resende é oriundo desse trabalho de Barra Mansa. Nasce em Barra Mansa, pula para Volta Redonda, depois vem para Resende, naquele grupo de lideranças daquela época que construiu, né? A cooperativa de crédito, por acaso, é o Cicobi ou é outra coisa? Cicobi. É o Cicobi, né? Porque o Rio estava proibido de abrir cooperativa. A gente fez missões técnicas, né, para vários estados brasileiros, onde existiam as melhores performances de cooperativa. Então, eu levei
acho que foram quase 22 empresários para Maringá, no Paraná, que era uma referência. A gente levou para o Espírito Santo, inclusive o Cicobi, que atua aqui, é o Cicobi do Espírito Santo. A origem é onde? O Cicobi de que estado? Espírito Santo, que atua aqui é o do Espírito Santo. A matriz é Espírito Santo. Isso aí. Então, todo esse trabalho de curadoria foi feito pela nossa área, né, de acesso a crédito. As primeiras missões internacionais do varejo a gente conduziu aqui por Barra Mansa, né? A gente conseguiu levar 2 anos um grupo de empresários para Nova York, para a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Pô, né? que bacana. E quem financiou? Parte eram eles, a missão em si, as visitas técnicas, o Sebrae financiava, mas eles também tinham a contrapartida, né, de hotel, de passagem aérea. Entendi. Tinha. Era uma parceria. Sim. E a gente conseguiu, né, fazer isso, inclusive foi pioneiro no estado do Rio, né? A primeira missão que o Sebrae organiza para a NRF nasce com... E como é que foi essa seleção dessas empresas? A seleção foi por inscrição mesmo, a gente divulgou no comércio todo, quem tinha localidade, interesse, né? Uma área limite de geográfica, vagas, né? Isso aí, tinha um limite de vagas, né? A primeira não, a primeira foi exploratória, então foram algumas lideranças, o Sebrae, o Senac, algumas entidades. A segunda não, a segunda a gente fez por inscrição, né? A gente levou as empresas não só para feira, como para visitas técnicas em algumas empresas lá. Na época o RFID estava sendo lançado, então a gente levou Nikon, Nicholson, enfim, várias empresas lá, né, de varejo. E a gente levou esse grupo de empresários para conhecer o modelo do Sorro em Nova York, né, que foi uma região revitalizada. Revitalizada, né? Legal. Então, esse conceito... O Renato é arquiteto, né? O projeto do Sorro, nossa, mundialmente riquíssimo. Então, ele é motivo de orgulho porque eu acho que ele trabalha todos os tripés, né? Tanto toda ação, levar né? para a inovação, né? A missão leva para essas ações, para terem resultado, elas são multidisciplinares e elas conversam entre si, né? Você não adianta ir num único ponto, né? Tem muita gente que acha que fazer um shopping ou fazer um empreendimento, vamos dizer, é só você fazer uma intervenção urbana. Não é. Várias pontas. São vários pontos, são várias pontas que você tem que amarrar de uma corda. Né? E como é que é o CDL em Volta Redonda? Porque eu sei que o CDL aqui em Resende, ele teve uma evolução enorme aqui Resende no comércio. e Itatiaia, né? Resende e Itatiaia, né? Eu fui diretor do CDL, eu acho. O CDL aqui é fantástico, assim, a participação do CDL, das pessoas do CDL. Ele teve um período que ele era meio fechado, né? Um clube fechado. Depois, com a chegada do Emílio aqui, ele realmente se abriu. O Emílio vai estar aqui, inclusive. Foi bom você ter falado. E a gente vê muita participação, assim, são pessoas assim muito empreendedoras, voltadas assim para a cidade, uma visão de cidade. O CDL lá em Barra Mansa, Barra Mansa e Volta Redonda, você está falando? Lá é os dois? É CDL Barra Mansa e Volta Redonda ou é separado? Esse projeto que a gente está citando foi exclusivo de Barra Mansa. Sim, mas o CDL lá abarca Volta Redonda e Barra Mansa? Cada cidade tem. Cada um tem o seu. Aqui é Resende e Itatiaia. Mas lá o CDL de Barra Mansa, ele estava concentrado nesse projeto ou ele abarcava mais coisas lá? Ele tinha, né, naturalmente, vários outros projetos, cada entidade tem a sua razão, o seu propósito, né? Então eles continuam lá com os produtos, serviços e atividades corriqueiras, né? Em Barra Mansa, nesse caso concreto, foram todas as entidades, não foi só a CDL, né? CDL, Sindicato de Comércio, a CIAP, Sulcarge de transporte, prefeitura. Legal. Então, assim, era um grande processo de integração, né, de todas as instituições em prol do desenvolvimento. Por isso que foram tão casos de sucesso. Então, todo mundo participou ativamente, o que não tirava eles dos seus propósitos originais. Lógico. Não, e os projetos paralelos de cada um, exatamente. Né? Como é que o Sebrae hoje enxerga, assim, mudando um pouco de vento, como é que o Sebrae enxerga hoje a área de eventos? Porque eu lembro que a gente se conheceu, foi num evento de turismo, em Penedo, na época, né, como eu falei, da Roberta, ela fez esse link. E eu achei muito bacana o Sebrae apoiar aquele evento, né? Quando a Roberta me chamou, eu
Miguel, poxa, eu gostaria que você produzisse um evento em Penedo de turismo e o Sebrae vai estar com a gente. Eu achei muito bacana. Como é que o Sebrae enxerga, além de evento turístico, cultural e esportivo, se isso está dentro do radar de vocês? Em qual sentido? De patrocínio que você Não, diz? de parcerias. Pode ser de repente o Sebrae, você faz um evento de empreendedorismo que a gente está pensando em fazer no ano que vem. De repente o Sebrae pode entrar com uma parceria, de repente, de um palestrante, ou de repente o Sebrae tem alguma parceria lá de sonorização, não sei. Como é que foi aquele em específico? Aquele projeto, a parceria do Sebrae específica, ele foi na elaboração do projeto para o Ministério, né? Foi na elaboração. Foi um edital, o Ministério abre um concurso, uma chamada de projetos. Onde o proponente tem um proponente. Isso. E o proponente pode ser qualquer um qualquer um dentro do plano de regionalização do turismo. Então, esse qualquer um, ou era o Conselho Regional, ou era uma prefeitura. Entendi. Então, o Sebrae, nesse caso foi o Sebrae, o proponente? Não, o proponente na época foi Corretora e Prefeitura de Resende. O Sebrae entrou para consultor do projeto. Um processo de inteligência para ajudar o município e as entidades do Corretor a elaborarem o projeto para captarem recursos. E a execução? Quem faria? Toda a execução na época foi feita pela Prefeitura de Resende, que foi o proponente. E a prestação que ganhou o concurso. E a prestação de contas também é a Prefeitura. Toda pela Prefeitura. Quando eu vi aquele sorriso amarelo assim quando falou de patrocínio, mas eu achei interessante porque o Sebrae, esse grande movimento que o Sebrae faz, exatamente de articulação, ele tem um valor inestimável, porque às vezes, para você alcançar determinados canais de comunicação, né, e você atingir determinadas pessoas, você não conseguiria sem a intermediação do Sebrae, ou pelo menos não com tanta facilidade. Então, por exemplo, você chegar numa determinada autoridade, um palestrante, alguém que vai trazer algum contato que você possa trabalhar, o Sebrae ele acaba costurando. Eu imaginei, logo quando você falou do projeto turismo, eu imaginei, eles elaboraram o projeto em parceria com o proponente, porque exatamente essa inteligência, né, que é trazida, ela é de um valor inestimável, porque quando você consegue ter uma metodologia, uma organização, que a gente sente nas prefeituras, principalmente em prefeituras assim, muitas vezes é uma dificuldade, né, de você elaborar projetos. Né? Falta capacitação, muitas vezes. É uma realidade. É uma realidade, pra falta. Pra vocês terem uma ideia, amanhã a gente está começando um curso de alavancagem de recursos para os municípios, aqui em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional, né, aqui do sul do estado. E a gente está justamente nessa fase, são 3 dias, a gente está com 52 inscritos de municípios de Vassouras a Itatiaia, que é a nossa área. Presencial? Presencial. Descrição, lá na desculpa, descrição de projetos, de elaboração de projetos? Elaboração de projetos. Itatiaia está dentro? Recurso. Eu não me lembro de cabeça, mas eu tenho quase certeza que Itatiaia está inscrita. O Sebrae, todos, eu até tenho ali no celular. Você falou captação de recurso. Captação de elaboração recursos. De projetos para captação de recursos. E essa captação de recursos, o Sebrae, ele orienta, ele direciona, ele ajuda a captar, como é que é feito? Não. A nossa missão é sempre educacional. Certo. Então, assim, a gente identifica um gap. Um gap existem N oportunidades no mercado, seja para pequena empresa, de edital de inovação, seja para o poder público ou para instituições como entidades, empresas, segundo setor, né, que querem montar projetos que podem ser financiados. Então, a gente desenvolveu um método de elaboração de projetos e a gente qualifica essas pessoas. A responsabilidade da articulação, tudo isso, é do ente. O proponente, a gente não se envolve. Vamos dizer assim, a metáfora boa. Né? O Sebrae não dá o peixe, não dá a vara, mas diz onde você tem que pescar, onde é o melhor lugar para jogar o anzol. Exatamente. Então, você que está querendo o Sebrae, vai procurar o Sebrae, vai com a sua vara, vai com o seu anzol, vai com a sua isca,
que aí eles vão dizer assim qual é o melhor local, qual é o melhor lugar que você vai pescar e vai conseguir resultado. Isso Exatamente. daí, isso é importante, que não adianta jogar a sua isca onde não tem peixe. Mas eu não ouvi você falar de empresa privada, segundo setor. Você fala muito de instituição, né, que é associação, fundação, enfim. Mas e a empresa? Ela também tem esse acesso à empresa privada? Eu diria que é o o melhor nosso cliente, maior é core o maior business. cliente. Ah, Né? tá. É porque a gente começou o papo falando de história, de carreira e a gente falando de desenvolvimento local. Lembra que eu falei que o Sebrae tem alguns pilares, né? Universalizar o empreendedorismo é um, desenvolvimento territorial e setorial é outro, porque eu preciso acelerar, contribuir, né? Vamos lá, universalizar, então seria mais a área educacional, né? Eu digo assim, para o nosso público que está assistindo, seria aquela educacional, os projetos que você tem hoje dentro... De educação empreendedora. De educação empreendedora. Ensinar o jovem a ter esse perfil mais empreendedor. A regionalização já são ações assim mais corporativas, né? Vamos dizer assim, a nível de entidades, quando a gente fala de desenvolvimento territorial, a gente está falando em integrar a sociedade em prol do desenvolvimento. Legal. Então isso daí o acontece... exemplo é Barra Mansa, poderia ser o turismo aqui. Esse nível é a nível institucional mesmo. Aí você trabalha com instituições, né? Do Estado, civis e tal. E atuando nas empresas desse segmento. Sim, dizer, lógico, obviamente. Vamos pensar que aqui em Mauá, no turismo, a gente fez o inventário turístico, a Mauá Tour, mapeamos 440 empresas e capacitamos, sei lá, quase 250 em 4 anos. Né? Ou seja, mais de 50% do território de Mauá foi qualificado por um projeto do Sebrae com a Mauá Tour. Legal. Né? Na época, que hoje é o Convention Bureau. Então, assim, a gente não só atua no campo institucional, como trabalhando esse campo institucional para identificar qual é o problema da micro e pequena empresa naquele território. Ah, sim, você aí vai, no momento que você chega e se identifica, vai fazer o trabalho, consegue, obviamente, os players que vão trabalhar em conjunto, e aí você atinge individualmente. Isso. Aí você vai individualmente em cada um. A gente tem muito orgulho. Lá em Mauá a gente recebeu o Globo Rural para fazer todo o trabalho lá na época com os hotéis de segurança alimentar, que a gente identificou. Era um gap na época em Mauá, entendeu? A gente, mais de 40 hotéis e restaurantes fizeram toda a parte de segurança alimentar com o Sebrae. Aí um outro ano foi eficiência energética, porque o hotel precisava economizar energia. Então, assim, a gente atua para fora na sociedade, porque eu preciso trabalhar a geração de emprego e renda. Sim. Né? E a gente atua dentro da empresa, assim como a gente faz trabalho dentro das prefeituras, no processo de políticas públicas. A prefeitura fala assim, Paola, meu alvará hoje é 5 dias. Eu queria rever aqui o meu processo, porque eu quero melhorar, eu quero que esse alvará saia em 72 horas. A gente tem a equipe da área de políticas públicas, que é a mesma que trabalhou a legislação. Sim, que vai para dentro das prefeituras para trabalhar. Nosso case agora é Rio Claro. O leque tá fazendo um trabalho enorme de desburocratização. E o leque de atuação é muito amplo, né? Porque vocês atuam na área, vamos dizer, institucional, legislativa, né, operacional, em apoio às instituições públicas, em apoio às instituições privadas, e tudo, o foco central mesmo é o aumento de produtividade, é o crescimento, é o resultado mesmo, empresarial mesmo, é aquele que você consegue mensurar, né, o sucesso do seu cliente. Nada disso é feito sem que qualquer ação dessa vá gerar um benefício para uma micro pequena empresa. Não importa se ele é MEI, no final. Não me importa se ele é uma ME, se ele é uma EPP. Você desde que usa ele esteja o no público... território gerando renda, ele é público. E como é que você chega nessas pessoas assim? Normalmente você é proativa e vai, ou as empresas têm que te procurar o Sebrae? De tudo um pouco. De tudo. Tem as duas vias. Tem todas as vias. Hoje a gente tem, né, os canais de atendimento do Sebrae. A gente atua via portal do Sebrae. A gente recebe clientes que entram direto pela internet, pela plataforma EAD,
O cliente acessa o YouTube, chega no site do Sebrae e se ele diz assim, poxa, tenho interesse em consumir lá o curso gratuito no EAD, mas agora eu quero falar com um atendente do Sebrae. Vocês têm um escritório físico regional. A gente tem um escritório físico regional. Que atua em que região? Atua, no nosso caso aqui, em Volta Redonda e cobre de Vassouras a Itatiaia, né? A unidade fixa, física, tá? Hoje a gente tem uma equipe, né, em todos os territórios. Então vamos pensar que aqui em Resende a gente tem 2 analistas. Eles continuam atendendo presencial aqui, lá na CDL e na sala do empreendedor, né, que é outro vocês benefício. têm uma base aqui, tem, gente. sempre tem nas cidades. Entendi, nas Essa cidades. base não deixou de existir. Pelo contrário, tá? Os números mostram que a gente avança. Tá mais atuante no atendimento. A gente tem a central também de relacionamento do Sebrae, que é o 0800, né? Que ele atua no estado inteiro. E a gente tem hoje um conjunto de estratégia de atendimento digital via landing page. Então, hoje você pode estar no Instagram, você vai receber uma comunicação. Se você está pesquisando sobre marketing digital, é bem provável que você vai ser ativado pelo Sebrae. E aí, se ele clicar na landing page, ele chega aonde? Ele chega para a minha equipe aqui, para trabalhar como alguém potencial interessado. E, ao mesmo tempo, a gente está em campo. Né? Quando a gente faz palestra com a CDL, quando a gente faz com a CIAP, com corretora, com uma prefeitura, ou nossa, sozinha no território, eu estou em campo divulgando isso e atraindo clientes. Tá? Então são múltiplos canais. A gente pode dizer que a gente é omnichannel. Caramba! Sabe o que eu percebi? Parece um que polvo. Mas sabe o que eu percebi nisso? Que eu acho que é o porquê dá certo? Porque o objetivo final é o indivíduo. Você usa todo o aparato, toda a tua capacidade, toda a sua mobilização para atingir aquela pessoa, porque atrás de uma microempresa, de uma pequena empresa, tem um pai de família, tem um cidadão, tem uma pessoa que você está atingindo aquela pessoa, você está mudando a vida, você está transformando aquela pessoa através do negócio dele, tornando ela mais produtiva, enriquecendo essa pessoa em vários aspectos, não só financeiramente, mas em conhecimento. Principalmente. E isso que é bacana, eu acho que a política pública que funciona, vamos dizer assim, que no final é uma política pública, dúvida. Ela só funciona quando ela vai no indivíduo, ele vai naquele cidadão e vai conhecer o problema daquele cidadão ou daquele grupo de interesses comuns, né, que é no caso dos projetos integrados, e você vai mas no final você vai na pessoa, você vai no indivíduo, você reúne indivíduos. E é sempre, sabe, Renato, sobre a gente transformar, né? Todos os indicadores do Sebrae, enquanto instituição, eles falam com faturamento, produtividade, sim, ticket médio, né? É a maneira que a gente demonstra para a sociedade de que a gente, de fato, está fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? E de contribuir para aquela região, para aquele território. 22 anos, eu já vi muita história linda, né? Eu tenho um cliente meu de Penedo, que quando eu cheguei lá tinham 2 chalés e hoje tem 5 empresas, né? Mais de 60 funcionários, né? Bacana. Fizeram tudo que a gente tinha, né? Tudo que a gente tinha. Todo o card eles foram a card, né? Às vezes tem clientes que a gente olha e fala assim, caramba, agora eles estão desafiando a gente a buscar outras coisas no mercado, porque já passaram por tudo, né? A gente tem um cliente em Volta Redonda que é da construção civil, que hoje é uma média empresa, mas ele nasceu lá pequenininho, hoje tem 200 funcionários, né? Então, assim, a gente tem um caso de sucesso em Barra Mansa, né? Eu ia até citar, porque você falou de transformação, né? Sim. E eu falei que o último pilar era a inovação, que a gente estimulava, por isso levar para fora do Brasil, para corromper os modelos mesmo, ver coisa diferente. Na sequência, a Juliana da Ótica Modelo, né, de Barra Mansa, ela e aí volta no financiamento, né? Nasceram os primeiros editais de fomento da FINEP, da FAPERJ, para pequena empresa. E a gente sabe que a Juliana é uma empreendedora super disruptiva, que inclusive mega recomendo para vocês trazerem, né? A dona proprietária aí da Ótica Modelo, uma empresa familiar que, né, passou aí uma geração, era a segunda geração. Que bacana. E a gente precisa trazer essas pessoas para cá porque
A gente tem trazido grandes empresários, mas mais aqui de Resende até, né, Renato? É que aqui a gente, como começou, né? A gente é daqui. A gente é um negócio nascendo, vamos dizer assim, é um nascedouro, né? A gente está trazendo pessoas, porque tem pessoas com histórias belíssimas aqui, de sucesso, grandes empreendedores, mas é óbvio que a gente quer trazer outras pessoas da região, assim, sempre uma indicação, e isso a gente vai também tenho certeza que o Sebrae vai nos ajudar nessa parte de estar trazendo pessoas aqui, fazendo essa ponte, né? Para ver se essas pessoas têm interesse de vir aqui e contar as suas experiências. E a gente faz esses convites. A Juliana, por exemplo, ela captou recurso a fundo perdido, participou do edital, elaborou um projeto para a FINEP e ela remonta a loja da Ótica Modelo do centro ali do Domingos Mariano num conceito super disruptivo, né? De organização de loja por tipo de armação, né, se a pessoa era descolada, por um outro perfil que não era ou a marca ou a lente, né, baseado num edital de inovação. Quer dizer, ela acelera o negócio dela. Né? Vamos falar de inovação assim. Como é que é a relação do Sebrae, por exemplo, em novas tecnologias, coisas que vêm surgindo e, por exemplo, você quer trazer alguma coisa nova para uma região, uma tecnologia, alguma coisa assim inovadora e, vamos dizer, no âmbito de experiência educacional, alguma coisa assim, como é que o Sebrae ele vê essas iniciativas, como é que ele participa desse tipo de coisa? Um dos pilares, quando a gente trabalha negócio, né, a gente está falando de finanças, de marketing, processo, pessoas e inovação. O Sebrae hoje tem o maior programa de fomento da inovação no Brasil. Né? Uau, maior, que legal. Parte do nosso orçamento ele é carimbado para inovação. Para inovação. Tem um nome? É o programa Sebrae Tech. É o Sebrae Tech. É o Sebrae Tech. Que dá até 70% de isenção. Para você inovar. Né? E a inovação, muitas vezes a gente acha que é eu criar um produto que não existe. Né? Lógico que essa inovação ela também existe, ela é necessária. Mas a inovação, ela é em tudo. Se você trazer uma tecnologia que não é conhecida das pessoas e implantar ela num determinado lugar, é inovação. É inovação, né? Aí a gente, no caso do Sebrae, entra no campo do programa de internacionalização. Uau. Que é quando eu importo uma tecnologia ou eu trabalho a pequena empresa para exportar, né? Vender para fora. Mas no caso do Sebrae Tech em si, a gente tem 7 áreas temáticas que a gente financia inovação a fundo perdido. Que bacana. E aí, nessa ordem de 70-30, né? É 70-30, é isso que eu queria 70% que vocês a contrapartida é 30% e o Sebrae entra com 70%. E o Sebrae entra com 70%. Explica isso pra gente um pouco melhor aí. Explico. Vamos supor que você é um lojista, né? Você vai abrir a sua padaria e você, naturalmente, não trabalhou no setor, não conhece a parte de processo, né? Não tem noção, por exemplo, da necessidade de layout de produção. Layout de produção é considerado processo. Se ele não tem, passou a ter, isso é considerado uma inovação no negócio dele. Tá? Então, isso é coberto pelo Sebrae Tech. E aí a gente tem um hall de prestadores em âmbito nacional, né? Essa demanda chega para a equipe nossa, em um dos canais, né? 0800. Na grande maioria é no presencial, é no nosso canal aqui. Né? Vocês têm as empresas parceiras em todo o Brasil para direcionar para aquele... As empresas, elas se credenciam por meio de um edital que é super complexo e rígido, né? Em termos assim... de seleção dessas empresas. Eu sei que a Empório Hightech é um dos... A Empório é uma prestadora de serviço no Sebrae Tech. Na categoria dela. São várias fichas técnicas. Vamos pensar que a gente trabalha... Eles são tecnologia, eu acho. Com processos, sustentabilidade, qualidade, meio ambiente... Fugiu aqui. Alguma coisa inovação, digital, desenvolvimento tecnológico, essa parte de aplicativo, de realidade aumentada. Que é o que a Empório Hightech é. Também, ela está em algumas fichas. E na design, esqueci a sexta, design. Agora me diz o seguinte, esse edital é anual?
Ele geralmente é aberto anual, porque entram e saem empresas, o processo é dinâmico, né? Ele nasce anualmente. Qualquer empresa nessas áreas, né, que prestem serviço, que comprovem experiência, elas podem participar do edital, aí tem lá todos os critérios, né, de participação. Entidades educacionais também, quando estão trazendo inovação? Se elas têm laboratório com consultoria, sim. Tá? Por exemplo, a UFRJ é credenciada no Sebrae Tech, no laboratório específico. O Dom Bosco aqui? Não. Mas ela tem um laboratório bacana. Mas ainda não credenciou. Opa! Porque depende muito do modelo jurídico. A Dom Bosco aqui é uma fundação. Entendeu? Então, nem todas as fundações, estatutariamente, permitem prestação de serviço. Tá? Então, E você tem que ir dentro do estatuto, porque nesse caso, quando é esse processo, deixa eu entender. Você, obrigatoriamente você tem que fazer uma prestação de serviço também. Porque eu estou contratando, né? Imagina, para eu escalar a inovação, eu não tenho condição de absorver todos esses profissionais. Então, eu contrato as empresas no mercado que elas atuam sobre um contrato tripartite. O Sebrae, o fornecedor e a minha pequena empresa, né? Eu fiscalizo o trabalho desse fornecedor e monitoro isso com o cliente. Entendi. Então, só para dar um exemplo prático, assim, eu sou uma empresa que eu resolvo criar um aplicativo, um app, e esse aplicativo custa em torno de R$100 mil. O Sebrae banca 70 mil, ele paga diretamente a empresa, e eu, no caso, que só vou pagar 30%. Só vou pagar 30 mil para o fornecedor. Tem limite de faixa, tá? Os serviços não chegam nesse valor. Qual é o limite? Menores. Você lembra? Depende. Entendi. Não, eu só dei um exemplo, 10 mil. São cotação de mercado. Eu acho que vão para os 10 dados mil. da realidade da pequena empresa. Vamos supor que seja 10 mil. O fornecedor, né, o prestador de serviço, ele recebe o valor do serviço, 10 mil. De quem? Do Sebrae. Os 10 mil. Por exemplo, o beneficiário, né, ele paga o Sebrae. Ele paga os 3 mil, o Sebrae paga tudo. Aí eu tiro a minha parte, mais a parte do cliente, e pago o fornecedor. Só que eu só pago esse fornecedor mediante ao acompanhamento, e aí tem uma série de quesitos de acompanhamento para que esse serviço de fato, né? Cara, posso fazer uma pergunta? Esse é o Sebrae Tech, né? Esse é o Sebrae Tech. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, que agora eu vou ver se eu pego ela, Nelson, né, Paola? Porque você falou que lá no início, quando você estava fazendo a faculdade de administração, você resolveu montar umas incubadoras, alguma coisa. Empresa Júnior lá na Dom Bosco. Então, isso funcionou porque lá havia o estatuto, houve alguma questão estatutária ou é só para o Sebrae? Chegou a ser montado, não tinha nada a ver com o Sebrae, eu fazia administração. Não, eu digo o seguinte, mas eu digo assim, a empresa, mas esse tipo de iniciativa, ela não é prevista no Estatuto da Dom Bosco, por exemplo, você fez? A empresa júnior pode ser construída por qualquer faculdade. A empresa júnior não tem nada a ver com o fato de uma universidade se credenciar num programa como o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é uma coisa mais específica e tem uma regra específica. É porque é prestação de serviço. Então, não é uma empresa júnior, é a universidade. É a universidade prestando serviço. Isso aí. Entendeu? Entendi. Aí o limitador da fundação é esse. Nem todas podem. Muitas querem porque tem os seus laboratórios. Vou dar um exemplo. A UFRJ é credenciada em metrologia no Sebrae, porque ela faz calibração de equipamentos. Entendeu? Então, assim, ela, naquela condição, ela é uma prestadora de serviço no mercado, né? No caso, credenciada. Mas aí então, assim, não está associada à empresa júnior. Eu entendi. Na questão é só estatutária, então, por exemplo, é uma opção do estatuto interno. Isso. É conforme eles elaboram, decisão deles, se vão fazer ou não. Porque vão receber muita demanda do mercado. Sim, né? sem dúvida. No caso do nosso micromercado, conforme a gente tem demanda. Entendi. E qual é a personalidade do Sebrae? É uma instituição, é um sistema privada sem fins lucrativos. Privada sem fins lucrativos. Isso aí, a gente tem uma legislação própria que é do serviço social autônomo, né? Que não... Mas isso é empresa privada? É segundo setor? É empresa privada, tá? Sem fins lucrativos. A gente não é uma empresa
de mercado. Sim. Nunca vou poder abrir um capital na bolsa. Não é, por isso existe a legislação do Sistema S, a mesma que rege o Sebrae, o SESI, Senai, Sesc, SEST, todos os S. Legal. Tá? A gente é considerada entidade paraestatal, né? Ou seja, a gente cumpre parte de uma missão constitucional. E aí é o que você falou, né? O propósito está sempre cada um no seu papel. SESC, cultura, lazer. Né? Na verdade, vocês são, vamos dizer, terceiro setor, né? Na verdade, sim, é terceiro setor. Não é segundo setor. Não é segundo setor, terceiro setor. Terceiro setor. Primeiro setor são os governos. Segundo é o comércio privadas, e o terceiro setor. Terceiro são as instituições. São as instituições sem fins lucrativos, que poderia, assim, que as pessoas têm, assim, uma visão hoje muito diversificada do que é uma organização não governamental, né? O símbolo ONG. Na verdade, o sistema do terceiro setor é que abarca essas organizações não governamentais que tem, muitas vezes, cumpre a função do Estado. Pode ser uma fundação, né? Pode ser uma fundação, uma associação, uma OCIP. A legislação do Sebrae, ela é diferente da ONG, tá? Sim. É diferente, ela tem uma legislação realmente própria, que é a do Sistema específica, personalizada, porque única. ela é financiada pela indústria, né? Pela indústria, pelo comércio, né? Pela arrecadação federal. E é uma arrecadação compulsória, não é? Isso. É uma arrecadação compulsória que é feita e compõe o caixa do Sistema S. Por isso, assim, somos fiscalizados. Por isso que vocês... porque é diferente, por exemplo, no caso das organizações não governamentais, essa contribuição não pode ser compulsória. O caso de conselho de classe e no caso do Sistema S já é por lei. É sindicato zero, mas não são mais, mas vamos dizer assim, o Senai, o SESI e tal, cumprem uma função assim, que eu digo, fundamental, né? Vamos dizer, dentro da sociedade, dentro do papel, visível, né? A importância do sistema como um todo e o benefício que ele traz para as pessoas em todas as áreas, né? Você vê na questão do SESI, do SEST, Senat, do Senac, né? Você vê quantas pessoas foram formadas por essas... foram capacitadas e formadas dentro desse sistema e estão aí no mercado de trabalho. Porque fazem parte, né, dessa engrenagem. Imagina, traz uma grande indústria e a gente não trabalha em capacitação de mão de obra, quer dizer, você importa a mão de obra de fora. O quanto isso prejudica a ciranda do desenvolvimento, né? Porque qualquer atividade empresarial, ela faz circular o dinheiro, né? Na cidade. Então, imagina, o cara está na Volks, ele é funcionário da Volks, né? A Volks está produzindo caminhão aqui. Ela vendeu o caminhão, esse cara está empregado, mas ele sai da fábrica, ele vai pagar a escola para o filho dele, ele vai na padaria, mercado, que por sua vez, né? É um jogo de ganha-ganha, né? Você faz a pessoa produzir, você enriquece. Na verdade, o enriquecimento é isso, né? Você tirar a pessoa da inércia para a produção, para gerar, ter valor agregado. Quando a gente fala de desenvolvimento territorial, por isso que o desenvolvimento, ele nunca é sozinho, né? Porque são muitas pontas. E aí o governo arrecada mais. O governo arrecada mais, tem dinheiro para a saúde, tem dinheiro para a educação, né? Então, assim, é a ciranda. Quando a gente, por que a construção civil é um termômetro em qualquer território? Se a construção civil ela reaquece, é sinal que a economia está reagindo, entendeu? Verdade. Porque é o primeiro setor de base, porque emprega muito, né? Emprega muito. Então, assim, essa lógica do desenvolvimento local faz parte, assim, do nosso olhar no território, quando a gente está aqui em cada cidade, né? Em cada cidade. Então, assim, cada escolha que a gente faz por ano de atuação, ela obedece muito a essa lógica do que precisa ser potencializado, né, em cada local, com o olhar de quem vive no local, que são as entidades, o poder público. E qual outro projeto? O Sebrae Tech é o carro-chefe de vocês? A gente pode falar assim ou é muito... Não, pode falar que é o Sebrae maior programa de inovação. Né? A gente tem o trabalho de consultoria em gestão, né? Vamos pensar, poxa, quero melhorar a minha parte de contratação de pessoal e não sei como fazer.
quero descrever um plano de cargos e salários, eu não sei como que eu escrevo para eu contratar melhor. É o que a gente faz, é o que a gente chama de consultoria de gestão. Ela hoje também é subsidiada no estado do Rio de Janeiro, né? Até em função de tudo que se viveu na pandemia. Tá? Eu diria que esses dois juntos são o carro-chefe, a soma, porque eles se complementam, né? Não adianta eu querer montar um app se esse cliente não consegue organizar o caixa dele, né? Então, assim, quando a gente vai para o 1 a 1, para o individual, é uma lógica, um conjunto de coisas que esse empresário precisa olhar, né? E vocês veem esses empresários, assim, o cara lá da ponta, o público-alvo do Sebrae, você vê esse cara como um pequeno empresário, um médio empresário ou um forte empresário? O forte empresário, o grande empresário, a grande empresa já com vários funcionários, esse cara ali, né? Essa instituição, ela pode ser o teu cliente ou não? O Sebrae tem uma linha de corte, a gente atende até empresa de pequeno porte, com faturamento até 4,8 milhões. Passou disso. Que é o super simples. Isso aí. Tá presumido já não é mais, já não faz parte, nem presumido nem lucro real. Não, tem empresas de até 4 milhões que elas podem, são coisas diferentes, né? Sim, que faturam menos, tipo a agência de publicidade, ela não pode ser super simples, ela tem que ser presumido, né? Não, tem algumas... a gente atende clínicas médicas que são presumido e que o que manda no atendimento do Sebrae é o faturamento bruto. Tá. Que é não até 4,8. A escolha contábil. Entendi. Entendeu? Porque hoje você pode ter EPPs ou microempresas que, por uma questão de substituição tributária, ela troca o regime e ela ainda assim fatura no teto que a gente pode trabalhar. Então, o que o Sebrae usa é o teto de faturamento bruto. Que é 4 milhões e 800. Perfeito. Se ele fatura até isso e diz isso para a Receita Federal... ele é um potencial... Se ele fatura 4 milhões e 802, não pode ser cliente. Então a gente é cliente Sebrae. A gente a gente está perto está abaixo dos 4. Então, assim, esse é o nosso universo. Por enquanto. A gente atua com grande empresa? Em que momento eu atuo com grande empresa? Quando a gente se apoia na grande empresa para trabalhar o desenvolvimento dos fornecedores. Dos pequenos, dos fornecedores. Legal. Então vocês fazem uma parceria com a MAN Latinoamérica. Mas eu não atendo a MAN no seu processo de gestão. Perfeito. Não, nem faria sentido. Exatamente. A ideia é realmente... Agora, você às vezes trabalha com um volume muito maior de faturamento porque você agrega vários indivíduos que produzem. Então, no coletivo, sim. No coletivo você tem aí, às vezes, um faturamento muito maior, né? No individual, tem essa limitação. Inclusive, ela é condição de limitação para receber os subsídios. Ou seja, somente a pequena empresa pode receber subsídio. Entendeu? Por isso que é o maior programa de inovação do país. Agora, para micro e pequena empresa. Qual é a dificuldade? Legal. Assim, vamos falar da nossa região também agora. Aproveitar, né, que a gente está aqui. Vamos extrair o máximo de você hoje, Paola. A gente veio aqui para tirar o que der. Espremer o suco. Qual é a dificuldade assim, que você vê, por exemplo, para se trazer exatamente esses produtores de componentes, porque a gente está no segundo maior polo metal mecânico do Brasil, né? Eu acho que foi para primeiro, né? Não. Só perdi para BC Paulista. Eu acho que ainda ainda somos o segundo. Mas mesmo assim é um número expressivo de empresas aqui. Qual a dificuldade de você estar trazendo, por exemplo, exatamente esses pequenos fornecedores para se instalar aqui, fazer essa migração? Como é que é essa questão? Por exemplo, eu vejo muito se falar... tem um órgão do Estado aí que o CODIM, por exemplo, atua muito nessa... de desenvolvimento. Atua nessa... Vocês têm ligação com a CODIM, alguma coisa assim? Existe algum programa regional aqui para a nossa região para trazer exatamente esses fornecedores para gerar emprego aqui? Porque hoje é uma questão, inclusive, de sustentabilidade, né? Você diminui a questão logística, o transporte de peças, você tem uma operação muito mais racionalizada quando você tem um fornecedor próximo, né? Isso foi aquecido no passado. A gente teve lá em 2004 um trabalho muito grande com a Volks na época, que participou o Sebrae, participou a Fijan, participou o governo do estado com a CODIM, que era para atrair os implementadores, né, dos caminhões,
A gente teve alguns implementadores aí atraídos naquele momento, tanto é que aquele cinturão ali em torno da Volks, ele crescendo. Como é aquele condomínio ali, ali em Portugal, como é que chama ali? Polo... É o polo industrial, né? Tem o polo... Não, mas tem ali um fechado que é onde está... Você está falando dos módulos, né? Os módulos da MAN, não? Não, módulos não. Do fornecedor de implementadores. Empresas que fazem parte ali da cadeia e que minimamente se instalam. O que aconteceu com a questão do fornecimento global? Isso desaqueceu um pouco esse movimento. Porque eu comprava na China e está tudo bem. Tá certo. O que a gente acha agora, né? Que foi uma das heranças aí. Pandêmicas. E aí, não é a gente que acha, né? O mercado. Não, o mercado está vendo claramente que a dependência é muito ruim. A tendência aí, né, dos economistas informam, né? Nos trazem luz que esse modelo de cadeia tão global, ele tende a enfraquecer. Então, o que a gente imagina? Que naturalmente as grandes empresas buscarão, né, tentar aí, reorganizar minimamente aqueles itens um pouquinho mais perto, tá? Eu Agora, isso é um como uma movimento coisa de longo momento. prazo. Não sei, eu estou vendo, por acaso eu estou se percebendo que há uma vontade de momento, inclusive, da descentralização desses mercados, porque ficou muito concentrado. É exatamente isso. A gente sabe, concentrado na China, né? E o Brasil parece que dentro dos países hoje emergentes é um país que atrai muito por questões assim, vamos dizer, é um país diverso, é um país que não tem problemas, vamos dizer assim, religiosos, étnicos graves e tal, não há grandes conflitos. Então tem os seus problemas, como qualquer nação tem os seus problemas, mas ela estrategicamente é um lugar onde a matéria-prima está, né? Está presente, você tem a matéria-prima presente. Eu sinto hoje, inclusive vi um discurso agora, tem alguns momentos antes da gente começar a palestra, inclusive num fórum econômico, né? Chamando os empresários, né? O capital estrangeiro para investir aqui no Brasil, como o Brasil sendo a bola da vez mesmo, devido exatamente, dos argumentos foi exatamente essa questão da questão da instabilidade na Europa, né, e a questão China, né, esse novo desenho econômico que está se montando. Então eu não vejo, eu discordo um pouco de você nessa questão, eu acho que não é uma coisa a muito longo prazo, é uma coisa a curto, médio prazo, de haver uma virada de olho realmente para essas regiões. E a região, e nós estamos num local muito estratégico, porque a gente está entre os dois maiores centros consumidores da América do Sul, que é São Paulo e Rio. Quer dizer, a gente está... Entre eixos, Rio, São Paulo e Minas. Entre eixos. Entre eixos, exatamente. Tem Minas, mas eu digo assim, exatamente, a gente está no triângulo, vamos dizer, no centro do triângulo, que une, vamos dizer assim, um mercado potencialmente grande e também com saída, vamos dizer, para exportação, saída para o mar, tanto pelo Rio quanto por Santos lá. Então, eu vejo assim que Resende, Itatiaia, né, Porto Real, essa região é uma região que deve ser vista, assim, eu não sei como é que isso está acontecendo, mas tem que ficar atento. Sem dúvida, eu acho que a Codim vem incentivando, né, e aí eu acho que é muito o trabalho da política pública, né, porque condomínios industriais, né, Codim. Por si só, são iniciativas aí do governo estadual em parceria com os municípios, que a gente percebe que as cidades aqui da região, no entorno da Dutra, ela vem buscando os seus condomínios, Pinheiral, né, tá avançada no condomínio industrial, Volta Redonda, Barra Mansa, né, a legislação agora do metalmecânico favorece isso. Então, assim, sem dúvida o cenário ele é favorável, né? Esse time, né, entre essa decisão de vir, entre a escolha, tudo isso, quando a gente fala de longo prazo, é porque, de fato, para que isso vire realidade concreta, né? Sim. Leva tempo. Imagina, os municípios aqui passaram no último ano organizando com a Codim os seus condomínios, né? Sim. Muitos ainda estão em processo. Então, até que isso tudo se consolide, para que, né, essas empresas sejam atraídas, de fato, que a gente já chegue com ela funcionando, com o emprego, tem um período também de instalação, né? Não é quando só... a gente fala de longo prazo, a concretude, a concretude da operação mesmo, que aí
porque na verdade, aí você está olhando realmente com olhos de Sebrae, né? Porque só com a concretude disso é que o Sebrae passa a atuar no pequeno, né? E então tem que estar o grande já instalado, funcionando, operando para vocês estarem... Porque se ele não vier, não tem a capacitação, porque a gente Isso, não não sabe tem- qual é o gap da população. exatamente. E eu queria aproveitar esse gancho do Renato, de falar um pouco mais da região e dos pequenos. Na tua visão, ou na visão do Sebrae, né? Na tua visão, o que você enxerga hoje de fator crítico de sucesso, ou fatores críticos de sucesso, nessas pequenas hoje que chegam até o Sebrae? O que chega para vocês? Qual é o principal fator crítico de sucesso e teus adjacentes ali? Eu diria que fator crítico de sucesso, né, pro empresário, a gente é muito amplo, tá? Mas o que vocês recebem mais lá desse menor? Qual é o problema? É no pós? Então, eu ia no separar atendimento entre problema e fator crítico, né? Porque problema é a dor, né? Vamos dizer assim, a maior dor, na grande maioria das vezes, a gente está falando de processos financeiros ou de marketing. Se a gente tiver que dizer, 70% Essa é a dor. o tripé. Tripé. Planejamento, finanças e marketing, tá? Legal. De fato, se a gente parar para analisar, lógico que tem o elemento pessoas aqui, tem o processo que falta, mas esse tripé, ele é o gancho do start, né? Exatamente. E o tripé é conhecimento técnico, método e liderança? Então, aí a gente é o complemento. Vamos pensar que isso tudo, ele precisa, eu falo que o empreendedor, ele é um equilibrista, né? Ele precisa se equilibrar nisso tudo. Só que, na minha avaliação, se eu tiver que eleger um deles, eu vou eleger finanças, tá? É sempre o grande... É o coração da empresa, né? E vamos pensar que se a empresa, ela é um sistema orgânico, igual, né? Por analogia ao corpo, o coração irriga todo o resto, concorda? Então, assim, acho que ele é o primeiro, tá? Na maioria das vezes, o cliente chega lá no Sebrae e fala, nossa, vendo, Paulo, meu problema não é venda, mas eu não vejo a cor do meu dinheiro. Quando a gente Isso vai foi legal olhar, você ter falado. né, quando a gente vai olhar, isso tá num erro aqui, na origem, lá no financeiro. Ou porque ele compra errado, ou porque ele controla errado, ou porque ele não forma preço como deveria. Então, quando eu organizo isso, eu abro o campo desse cara para uma segunda fase, que é o que a gente chama de estratégia. Por quê? Se eu não tenho dado, eu não consigo pensar o futuro. Eu até penso, porque o ser humano é sonhador, né? A gente vive de materializar sonho. Mas quando eu tenho essa clareza do financeiro, eu consigo olhar para todo o resto e ver, pô, mas olha só, eu tô com muito gasto aqui no meu processo. Opa, eu tenho perda aqui. Olha como é que finanças ajuda a organizar o processo. Quando eu olho para finanças e falo assim, nossa, mas eu podia estar vendendo mais. Opa, tem um problema onde? Marketing. Ou provavelmente na minha equipe de venda. Ou porque eu estou dando meta errado. Então, entende por que finanças é o coração do mundo? Na empresa eu sempre vi que você está vendo, o coração é importante, mas começa com a comida, né? Que é a venda. Aí é o cérebro, né? Aí é o comercial. Se o cara tá vendendo... Não, mas se o cara vende, ele existe. Porque como mesmo, é o ser ou não ser do comércio, né? Se o cara não vende, ele não existe. Ele tem que vender. Você não pode controlar nada. E a venda, ele é o pulmão. Sem ar, ninguém vive. Você morre mais rápido sem ar. Não é comida, não. Comida. Exatamente, é ar. É ar. E eu diria que oxigênio. a estratégia é o cérebro. Né? Legal. Tá? Então, assim, se esses três não tiverem... Pulmão, coração e cérebro funcionando, já era. Já era. Lógico que a gente tem outros órgãos vitais. Essa analogia é legal. Lógico que a gente tem outros órgãos vitais, concorda, né? Sem dúvida. Você também morde intestino, morde estômago, né? Tem outras formas de morrer. Mas é mais lento. Mas é mais fácil a gente pegar, entendeu? Sem ar você morre em alguns minutos. Em alguns minutos. Então, entende a analogia? Se eu cortar o pulso aqui, quanto tempo demora para o meu sangue todo vazar? Né? Então, eu acho que esses são os pontos, tá? É esse o maior desafio nosso.
né? É trabalhar... Por que tem um programa de inovação? Porque o de inovação fala com produtividade. Certo. Né? Então, assim, eu preciso organizar esses pontos para que a empresa sobreviva. E a nossa dor é quando alguém morre, né? A gente se sente frustrado. Sim, né? Vocês têm um número hoje em dia disso? Porque cada um fala uma pesquisa. Eu acho que o número que você quer dizer é o seguinte, é de sucesso e fracassos, né? Não, quantas empresas abrem e quantas fecham em um determinado período? A regra ainda permanece os 2 anos. 2 anos. O cara abre e fecha em 2 anos. Mas eu digo assim, o cara dos que pega consultor, o que você atende, qual é essa taxa? Muda um pouco ou ela entra na média? Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, né? Ela muda, eu não sei te informar agora exatamente, a gente faz pesquisa anual da taxa de mortalidade, tá? Porque na realidade a gente foca, muito mais do que na mortalidade, a gente foca no avanço, né? Lógico. Então, a gente mede aí o faturamento. Quando a gente faz programas de aceleração de negócios, igual a gente já teve para vários setores, agora mesmo, né, você está participando aí do audiovisual, a gente vai medir. Provavelmente alguém já disse quais os indicadores que a gente vai medir. Bem provável que esteja ligado a faturamento, que é quase que um obrigatório. Sem dúvida. Então a gente se ocupa em mostrar esse crescimento. Legal. Tá? Muito mais do que a mortalidade. A mortalidade ela entra muito na conta, né? Nessa conta geral, na essência, porque às vezes a gente acelerando um setor, há um aprendizado coletivo e a gente trabalha o desenvolvimento naquele território, melhora um pouquinho para todo mundo. Por isso que não é uma variável que a gente olha individualmente, dos clientes do Sebrae, quantos morreram naquele ano. Tá? A gente, a UGE tem essa informação muito mais com relação à mortalidade geral, né? Ao que abre e fecha baseado nos dados oficiais. Porque de fato o que a gente quer é pegar na mão de quem quer acelerar. Na prática, assim, a gente tem casos, lógico, aconteceu agora na pandemia, né? Na pandemia foi muitos casos, né? A pandemia, ela trabalhou muito, né? Vamos pensar que quem estava bem, né? Nesses pontos que a gente falou, gestão, liderança, processo, quem estava saneado, aguentou, né? Firme, ou pegou o crédito para terminar de aguentar, né? Quem estava um pouquinho fragilizado com algum problema de saúde, alguns entraram na UTI e saíram, né? E quem já estava na UTI morreu. Exatamente. Porque você tem um aspecto de geração de caixa que numa crise é diretamente impactado. E essa pandemia afetou diretamente o caixa. No meu setor, Paola, fecharam muitas empresas no Brasil, no setor de eventos, né? De eventos. Por isso que a gente pegou toda a economia criativa agora e lançou um conjunto de editais só para a cadeia da economia criativa, subsidiando 90%. Porque a gente entendeu que esse foi um dos setores foi o mais impactado. Né? Tem mais uma pancada gratuita, né? E tem um monte gratuito. Eu estou fazendo todos. Isso aí, faz para você se acelerar. Por quê? Porque as crises elas vêm e vão, é histórico da humanidade, né? A próxima virá, fatalmente. A questão é como eu me organizo para isso. E o empresário entender que aquele modelo de que funcionou para o meu pai, no mundo de inovação disruptiva, nem o que a gente vive agora é certeza de sucesso para daqui a um ano, né? Porque a tecnologia ela está acelerada. Então, assim, exige também que o empresário ele busque, né, mais informação, ele busque se organizar para conseguir se sustentar e gerar emprego e se desafiar, né? Legal. Nossa Senhora. Grande conversa. E você tem alguma, vamos dizer, não digo orientação, mas você gostaria de falar alguma coisa assim bacana para os jovens empreendedores, para essa galera que se inspira na tua fala aqui hoje, porque você é bem centrada no que você falou, bem clara, foi muito bacana. Científica. Científica até. Então, você tem alguma... Eu não gosto de falar conselho, mas o que você diria para essa galera nova, para essas empresas pequenas
que é o cara que tá com uma ideia, o cara também, que tá com uma ideia, ele tá naquela, assim, vou ou não vou? É. O que você falaria? Ou o cara que já tá ali começando, o que você mais assim vê? Porque você, né, tem muita experiência, fala com muitas empresas. Gente, né, de sucesso como nós aqui, com esse mais QI aqui. Isso aí. O que eu dou de conselho, né? Busque informação. Primeiro ponto. Legal. Primeiro ponto. E né? hoje a informação está muito do lado, né? Se acerque, seja de exemplos, né? Poxa, identifiquei que, cara, quero montar o meu podcast, né? Aqui e vou trabalhar nesse modelo, vou montar uma agência de marketing digital. Quem vai ser minha referência, né? O benchmark. Isso. Onde eu busco informações com relação à minha empresa, né? Porque muitos não acham que aquilo é negócio, né? Vamos olhar para os influenciadores que começaram, alguns que eu conheço, que às vezes eu encontro, eu falo, mas você está entendendo que você é um empreendedor? Está entendendo? Né? E que precisa trabalhar a gestão, sim, né? Se você está trabalhando a venda do produto através da sua imagem, tem um custo, tem um preço, né? E como é que você forma esse preço? Como é que eu controlo o meu caixa? Como é que eu defino, né, essa estratégia? Então, para o jovem entrar sim um pouco mais nesse modelo do que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade, né? E essa nova geração, ela vem em busca de ressignificar propósito, né? A gente tem um avanço muito grande deles nas áreas de games, nas áreas de economia criativa, né? Um setor naturalmente que o jovem se identifica, de tecnologia, né? Por quê? Porque eles estão em busca de conexão e muitos em busca de propósito. Nunca teve tanta startup que buscasse resolver problemas da humanidade, né? Então, assim, identificou isso? Não desista, mas trabalhe, né, esse aspecto da busca de informação. Trabalhe o que a gente chama de modelagem de negócio, né? Ou seja, pilote pequenininho, né? Faz um micromodelo, testa, erra, apanha e vai aos poucos crescendo, né? Não queira dar um tiro maior do que a perna, porque a chance de você perder dinheiro é grande. Empreender é sim uma atividade de risco, né? Porque a gente tem ciência um conjunto disso, né? de variáveis, claro, né? Ter consciência disso. Muitas vezes a pessoa, poxa, fui demitido, estou aqui com a minha rescisão, e aí? O que eu monto? Para tudo, aplica a sua rescisão, esfria a cabeça, identifica aquilo que você, né, acha que faz sentido para você, para sua vida, né? E não desista na primeira, né? Não desista. E se errar e se quebrar, vamos lá, reinventa. O que eu errei, né? Qual foi essa parte do processo que eu deixei de buscar a informação? Porque o empresário, ele tem que ser esse eterno aprendiz. Não dá para parar. Se ele parar, o mercado engole, né? Quantas empresas não olharam para uma série de viradas que o mercado deu e que hoje não existem mais, né? Eu aproveitei isso essa parte aí. Pequena. Não, eu sou uma pequena empresa, vamos dizer, uma micro, mas eu aproveitei exatamente essa fase aí da pandemia, foi exatamente para entrar em fiz uma pós-graduação, entrei em novas tecnologias, né? Comecei a estudar e tal, e isso vai abrindo porque você vai caindo na rotina do trabalho, a tendência é que pela repetição, pela coisa, você vai se afastando um pouco dos processos de inovação, e quando você acorda, você está obsoleto. O mercado sumiu para mim. Não, você que sumiu do mercado, né? Você que desapareceu. Você não andou junto com o mercado. Você não andou junto, então é interessantíssimo. Eu entrei numa área, estava até falando com eles aí de Building Information Modeling, questões de gêmeos digitais, questões assim tecnológicas bastante interessantes para a gestão de facilities, etc. e tal. Eu estou estudando isso, estou achando muito interessante essa questão desse mundo tecnológico, esse trabalho que hoje eu posso, através dessas ferramentas tecnológicas, trabalhar com profissionais em outros locais, né? Inclusive cheguei a trabalhar com um profissional em outro país. E você trabalhar numa mesma plataforma digital, é muito interessante isso. Então você vai ver, o mundo está numa transformação assim que
Eu sou mais velho que você e sou da época, assim, eu peguei a época analógica mesmo, integral, né? E tive que migrar para o digital, né? Então, houve uma migração, né, no meu processo de vida. O meu filho nasceu na era digital. Ele nasceu com computador e internet em casa. É uma outra geração e eles são muito rápidos nessa caminhada e na absorção da tecnologia. Eu me lembro quando eu era garoto e tal, que chegou as TVs de controle remoto e não sei o que tinha que setar alguma coisa de som, aparelho de som e tal. As pessoas mais velhas, os meus pais e tal, eles ficavam maluquinhos, assim, não conseguiam fazer com controle remoto, não conseguiam. Não, arruma aí pra mim, deixa eu... E aí eu ia lá, mexia, arrumava e tal. Hoje você vê as ferramentas que estão saindo aqui. Isso daqui, né? Quantidade de ferramenta que você tem aqui dentro é uma coisa impressionante, é sem limite. Então realmente hoje você tem realmente pesquisar, saber o que você quer montar com o negócio, saber qual é o seu público, aonde vai estar o seu público consumidor, tudo isso, hoje, montar um negócio não é uma coisa assim de impulso, não pode ser. Realmente tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Tem essa margem para teste, sabe? Eu gosto muito do modelo das startups. Esse modelo, na realidade, é uma lógica que ela é altamente aplicável para os negócios tradicionais. Escala, né? Scale up. Não digo de escala, mas de você pivotar, errar e reconstruir sem perder muito, tá? Então vamos pensar. E a Paola? A Paola tem como hobby cozinhar. Adoro cozinhar, entendeu? Eu poderia olhar e falar assim, bom, meu tempo no Sebrae daqui a pouco vai acabar e eu quero viver de marmita. Eu consigo testar hoje? Consigo. Preciso sair do Sebrae hoje? Não. Aqui eu vou errar, eu vou apanhar, eu vou vender marmita para quem trabalha comigo, para minha vizinha. Opa, faz sentido. Nosso mercado está adorando. Não dou conta mais de fazer marmita sozinha. Vou ter que contratar um funcionário. Ainda assim consigo acumular? Pode ser que sim. Né? Pode ser que sim. Contratei o funcionário. Opa, vou ter que contratar uma salinha, porque a minha garagem não dá mais para eu cozinhar. Percebeu o que é modelo? O modelo é exatamente assim que as startups fazem na tecnologia. Mas a lógica desse processo, ela é aplicável para qualquer negócio. Então, quando a gente fala isso, a gente quebra aquele mito de que, eu preciso ter tudo na mão para começar. Né? Eu tenho uma máxima que fala que o ótimo é inimigo do bom. Sim, né? sim. Então, assim, começa com o que tem, eu baixo o risco, concordo? Lógico. Eu vou perder dinheiro com o quê? Com o meu gás, com a comida que depois eu vou dar se eu não vender. Mas vou comer, congelar? Vou comer, vou congelar. E foi exatamente a estratégia que a gente fez aqui no podcast. Exatamente. E ela tende a ser mais assertiva. Por quê? Você tem a chance de perceber o erro de uma forma controlada. Agora, não. Eu tenho um carro de 100 mil, vendi meu carro, aí a pessoa pega o capital inteirinho, monta a loja e depois não tem o capital de giro. Não pensou. Como é que ele compra produto para alimentar aquela loja, paga o funcionário 6 meses até que aquela loja dê lucro? Opa! Qual é a chance desse cara ter problema? Porque ele errou aqui na concepção, às vezes ele pegou a grana toda, pôs no investimento e esqueceu o giro. Sem giro, sem oxigênio. Sem oxigênio. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu sempre dou é esse, tá? Legal. Pivota, né? Pega o seu modelo. Paola, mas eu sonho em ter 3 lojas. Cara, mas você tem que sonhar com 3 lojas mesmo. É isso aí. Sonha com as suas 3 lojas. Mas você pode começar meia com uma portinha lá na sua casa? Eu acho que eu posso. Falei, começa aí, registra sua marca, faz sua rede social, testa aí, funcionou? E a gente percebe que a tendência, né, é que isso vai avançando quando o empresário tem esse perfil que a gente falou de busca, de fato entender, poxa, isso aqui eu estou fazendo bem, isso aqui eu estou fazendo mal, de não se afundar ali, só ver problema, né? Então, tem um outro conjunto aí
de variáveis, lógico, Legal. que também influenciam. Não, mas super eu bacana. diria isso, pivote pequenininho. Começa hoje do jeito que dá, mas amparado com conhecimento, porque sem ele a chance de errar e de isso perder aí. dinheiro é grande. Por isso que eu gosto de sempre falar do conhecimento técnico, né? Método e liderança, né? Para você ser um empreendedor. Eu sempre gosto desse tripé de falar. E como é que essas empresas podem chegar até vocês? Você pode fazer um merchan aí do Sebrae, Claro. portal, site. O que você tem para essas empresas chegarem até você? www.sebrae.com.br. Lá você consegue selecionar o estado do Rio de Janeiro, você vai cair na landing page do Sebrae. Os cursos EADs, todos estão lá, né? A gente tem o nosso 0800 570 0800, né? Que você consegue falar Facinho, diretamente. 0800 570 570 0800. Fácil, já gravei. E a gente tem o telefone da nossa unidade aqui em Volta Redonda, né? 3347-5845. E aí você consegue falar com a gente. Se você está lá em Vassouras, a gente vai te direcionar para o dia do plantão. O analista responsável por aquele território, né? Vai fazer contato para a gente fazer o trabalho, inclusive de visita em loco, né? Hoje a gente, com essa possibilidade de ter os analistas no território, alguns dias eles fazem plantão nessas entidades, mas nos outros dias eles estão visitando as empresas, tá? Legal. E na campo mesmo. E no campo onde as empresas estão. Então, se o empresário, poxa, não consigo sair da minha loja, liga que a gente vai, tá? E isso é gratuito, não tem nenhum custo, Caramba, tá? isso tem que ser mais difundido. Esse atendimento. A gente tem hoje um trabalho que chama Agente de Crédito, que começou esse mês, notícia fresca. Opa! Epa! Olha aí! Olha aí, ó. Edgarzinho, Inédito aqui de primeira mão! O Agente de Crédito, a gente está entregando 2 consultorias gratuitas de 5 horas. Uma de gestão financeira, né, para quem quer aproveitar aí para se organizar. Ela pode ser online ou presencial. Então, nesses canais você consegue falar com a gente sobre. E uma consultoria de renegociação de dívidas, porque muitos empresários pegaram Pronamp ou outras linhas de crédito, que estão naquela fase terminando a carência. Vou começar a pagar. Mas o mercado ainda não voltou como esperado. Então, a gente criou essa consultoria, ela é gratuita, de renegociação, para ajudar o empresário a entender como ele olha para esse sistema de crédito que porventura ele tenha tomado e pode tomar a melhor decisão, seja para refinanciar, seja para mudar, fazer portabilidade de crédito, enfim. Legal, deixa eu só pegar um gancho nisso aí, que eu queria falar um pouquinho de um case assim real, bem real, que é na área de eventos, né? Quando veio a pandemia, zerou. Agora você está proibido de trabalhar. Você não pode fazer juntar gente, aglomeração, né? Então isso, né, parou geral o mercado de eventos e entretenimento no país, no mundo até, né? E de repente tem uma lei e diz, olha, agora pode fazer tudo, teoricamente. Claro que com as restrições e tal. E nesse meio caminho falou, poxa, agora que vai abrir tudo, vai haver uma demanda reprimida da área, né? Então todo mundo se preparou, todo mundo, quem não quebrou, né, quem não ficou para trás, então a gente, os produtores de eventos, a gente se preparou para aquele boom. E não foi nada disso que aconteceu. Hoje, o boom não voltou, voltou eventos. Tá voltando. Tá voltando aos poucos, só que essa demanda reprimida, ela não veio à tona assim, igual todo mundo pensava. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo, né? Ainda estão um pouco receosas. Então, o que você falou aí é super pertinente. Então, muita gente pegou empréstimos, pegou linhas de crédito. Sim. E o negócio não explodiu como todo mundo imaginou que ia explodir. Então, super bacana essa a ideia é essa. Essa ideia. Quem quiser, qualquer empresário, né, que estiver nos ouvindo, ele precisa optar, como é uma consultoria 100% subsidiada, né, ou a gente quer privilegiar o maior número de empresas. Então, se pegou finanças, não pode pegar renegociação, se pegou renegociação, não pode pegar finanças. O que determina isso? É o atendimento do nosso analista. Nosso analista consegue ajudá-lo a identificar, para você o melhor é finança. Então, não, vamos aqui, porque no teu caso,
é renegociação. Mas a gente tem esse apoio aí de 5 horas com um consultor técnico para dar aquela clareada, né? Peraí, deixa eu entender. É só para... Porque talvez a minha dúvida seja... Então, finanças ou renegociação, mas o consultor diz qual é o melhor caminho. Então, o nosso analista. O analista diz, eu vou dar um dos dois, mas eu digo, na minha percepção, o Constrói melhor com ele. vai por esse caminho aqui que é melhor. Porque para ele receber a consultoria, antes ele passa pelo atendimento do Sebrae. Ah, tá, entendi. Justamente para a gente identificar essa necessidade dele no momento. De qual que é o mais acessível. Esse diagnóstico é 4 mãos. É construído com o próprio empresário. Legal. Tá? Não, e ó, siga o Sebrae, viu? Siga o conselho. Bom, Paola, eu não sei, eu tô aqui 1h30, estamos muito felizes de estar aqui conversando com você, mas o tempo passa. Pô, um prazer imenso te conhecer assim agora melhor, né? Porque a gente teve aquela conversa ali online, é diferente de uma conversa presencial. Prazer imenso, saio com mais conhecimento agora, me sinto... Sai com um pouco mais de QI. Com um pouco mais de QI, né? Com mais QI. E, pô, muito obrigado por você ter vindo aqui, dispor do seu tempo, trouxe a família junto, tudo bem, é bom que eles acompanham, mas a gente sabe que essa é a gente sempre dá um presente para alguém que vem aqui, né? Não sei se você ou teu marido bebe, mas é um presente do nosso patrocinador, que é a Casa do Fritz, o Grupo Fritz. Aqui, ó, tem um kitzinho de cervejas, que ó. lindo, adorei. São 3 cervejas, uma Pilsen. Presente pra mim, tá? O marido tudo bem. Acertamos, então? Acertou, então, aí, ó. E essa daqui é um kit de cerveja artesanais, fabricado em Penedo, aqui na nossa região, por grandes empresários, um grupo que você já conhece de Cois Salteado. Então fica aí. E amigo, pessoa também que veio aqui com uma história fantástica também. E eles são donos do Energético Brave também, que estão lançando no mercado, fazendo um sucesso estrondoso, fabricado também na cervejaria aqui em Penedo. E queria falar também do nosso outro patrocinador. Opa, que trouxe aí, deixou a nossas... O lanchinho, que é o Mamas Gourmet. Que você também deve conhecer o Mamas Gourmet, que está fazendo um sucesso enorme e esteve aqui com a gente, o Rafael Petrilli. Dessa vez a ideia era abrir no final, né? Mas como hoje, infelizmente, houve o atraso aí do trânsito, né? Que você pegou, a gente acabou comendo antes. Aquelas pessoas que ficaram esperando para ver ao vivo e tal, eu peço desculpa, mas acontece, atrasou um pouquinho, a gente adiantou no lanche para não perder a hora. Claro. Mas já vou deixar aqui para vocês, se quiserem sortear, fazer uma campanha, uma enquete, né, com os ouvintes de vocês, para um treinamento do Sebrae, tá? Opa! Pra empresário. Na faixa? 0800? 0800. Opa, apresentadores, vale também? Não, aí é marmelada, Ela falou para o público. Sorteio, ela falou sorteio. Para os ouvintes, né? Não que depois você eu não vou pedir mereça. para a equipe mandar, vou ver lá a programação, a gente vai pensar em pelo menos 2 temas aí. Legal. O dia que quiserem, né? Eu acabei não falando, mas A gente pode fazer isso pelas nossas redes sociais? Pode fazer pelas redes sociais, com sorteador, como vocês, né? Depois você passa pra gente, é um curso, o que é? Vou passar os detalhes Isso, todos, legal, tá? legal. Para vocês disponibilizarem. Só vou ver a grade aqui de Resende, né? Que de repente é mais fácil o acesso, tá? Pra gente. A gente está fechando a grade do 2º semestre. Então, vou disponibilizar 2 vagas de 2 cursos, tá? Legal. Para vocês sortearem. E a gente vai aproveitando aqui também o ensejo, né? Aqui, nesse podcast, tem 2 empretecos. Daqui a pouquinho vai ter um terceiro, que vai ter Acabando. Eu poderia falar do Empretec, mas a gente só tem Empretec aqui ano que vem. A turma acabou de ser concluída esse final de semana. Legal. No sábado. Foi a maior turma da região. Que legal. Com 30 participantes. A gente está muito feliz. Foi um sucesso. Viu? Eu e o Edgar somos empretecos. Foi um sucesso. Quando tiver o próximo Empretec, vai ser em 2023, você falou? No iniciozinho. Aqui para Resende é uma vez por ano. Seria legal a gente até divulgar aqui também. Vamos, a gente chama. Faz toda a diferença, né? Cara, o Empretec é uma coisa assim que
Inacreditável. Não, deixa. Vai até a exaustão. O negócio é bem bacana. É pressão mesmo. É uma pressão exatamente. Renato, já fez, Renato? Não, eu conheço. É exatamente como é a vida real, vamos dizer assim. Não tem uma simulação. É uma do simulação. bicho Não tem brincadeira. São 60 horas, eu acho, numa semana. Isso aí. Meu Deus. 60 horas. A gente tem um livro que a gente publica todo ano, que é o livro que a gente chama de Casos de Sucesso do Sebrae, né? É o 3º ano que a gente está indo para publicar. Então, a gente tem casos de sucesso da região nesse livro, tá? Que legal! Então, quando precisarem de personagens, né? A gente vai ter o maior prazer. Eu vou mandar o livro para vocês, pedir para Clarissa ou Jaime entregarem aqui as últimas edições para vocês conhecerem os personagens regionais, e óbvio que a gente vai ter todo o prazer de repente convidá-los para estarem aqui isso dizendo é muito bacana. o que a gente conseguiu transformar na vida deles, né? Legal. E eu acho que pode ajudar aí a gente trabalhar o empreendedorismo e incentivar todo mundo, né? Vamos inspirar essa galera aí. Vamos trabalhar muito para o nosso nome aqui do Mais Que Podcast. Tá lá também, com certeza. Vai ter o terceiro aí. Vamos me empurrar nessa também. Paola, sei que a Clarissa obrigado. já conversou com vocês dos projetos, né? Sim. Mandamos. Estamos esperando uma resposta de um e-mail. Eu não sabia que levava tanto tempo. Uma semana que eu mandei o e-mail. Você tem que dar uma cutucada. Uma semana que eu mandei o e-mail e ninguém respondeu, né? Eu falei assim, rapaz, será que caiu no spam? Você já morreu de véspera, né? Já desistiu. Paola, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado por tudo, por todas essas explicações, essas explanações bem claras, sólidas. É um prazer enorme aqui estar com você, né? A Paola Tenchini. E semana que vem a gente tem, você lembra, Renato? Quem é o próximo convidado? O próximo não é o Gustavo? O próximo é o Gustavo Fabri? O Gustavo é o Emílio. Dia 18 é o Emílio. Não, o próximo é o Gustavo. Pô. Dá uma olhada aí. Vamos olhar aqui. E enquanto isso, acabou pintando um próximo entrevistado aqui, né? Que eu já estava marcando com ele. Ele é um empreendedor do esporte. É o Rafael Vieira. A gente vai falar com ele aqui num programa especial. A gente teve que abrir uma agenda especial porque ele foi da seleção brasileira de voleibol, levantador, jogou muitos anos na Itália, foi campeão mundial várias vezes, considerado o melhor levantador do mundo por vários anos e principalmente o melhor levantador do campeonato italiano, né? Que é um dos melhores voleibol. E a gente teve que abrir a agenda para ele. Claro. Aí a gente abriu uma agenda para ele sexta-feira agora. Mais do que merecido. A gente e aí vamos ter uma overdose, né? Porque aí segunda-feira já vem o Gustavo Fabri também, que é empresário aí da área de loteamentos, né? Empresa urbanismo, dele. Urbanismo. Mas ele também também é dono da Ponto Com, trabalhou com a Pica-Pau, é do pai dele. Madeireira Pica-Pau. Madeireira. Então é um grande amigo também, um grande empresário, uma pessoa assim bastante aguerrida nos negócios. A gente vai querer conversar muito, saber muito. A gente muito diz que ele é uma águia, o Gustavo é uma águia. Isso aí, né? Muitos casos para inspirarem aí o público. Isso aí. Todo mundo a empreender. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Até a próxima. Só chamar quando precisar. É isso aí, galera. Até mais, então. Nos vemos, então, essa sexta-feira. Que horas vai ser, hein? Vamos definir, a gente informa. A gente vai definir e informa vocês aí nos perfis, nas redes sociais. Sexta-feira nós vamos ter aí um extraordinário do Rafael Vieira, do voleibol. Rafael Vieira, do voleibol. E teremos também, segunda-feira, o Gustavo Fabri, da Urban.com, aí com a gente para falar da experiência dele. Falou? Um grande abraço para vocês. Esse então. É o Mais QI Podcast. Um abraço. Valeu. Oi. Pô, foi bom hoje. Bacana. Obrigado, viu, Paulo? Gostou? Gostou? Obrigada, pessoal. Muito Você já tinha visto sua mãe falar assim, cara? Viu? Já. Você já sabe que ela é fera, né? Vamos fazer uma foto oficial aí, ô Brian? Não temos um fotógrafo como o João Savoia. O João Savoia arrebentou aquelas fotos, viu? Até eu fiquei bem na foto. Aqui, normalmente, a gente faz aqui, né? O nosso Edgar, que é o